Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente está dando continuidade ao nosso estudo de função afim. E agora a gente vai estudar gráfico dessas funções e o que seria o coeficiente angular de uma função afim, o coeficiente angular do gráfico dessa função. Então, relembrando que a gente viu na videoaula anterior, esse problema em que a gente tem uma solução química que inicia um determinado experimento, um determinado processo a uma temperatura de 20 graus Celsius e ela está sendo aquecida a uma taxa de 5 graus Celsius por minuto. Então, na videoaula anterior, a gente viu que essa temperatura, T maiúsculo, ela se escreve como 5 vezes T mais 20, onde esse T minúsculo é o tempo transcorrido em minutos. E a gente tem aqui um certo modelo de função, que é o de função afim, onde a gente tem uma variável y, a variável que depende de x, e ela se escreve de modo geral como um polinômio de grau 1, mx mais k, onde m e k são números reais quaisquer. Então, a gente observa aqui que a expressão obtida no problema da solução química, ela tem uma variável dependente, que corresponde a y. Essa variável y depende de x, assim como a temperatura depende do tempo transcorrido, no nosso exemplo. E a gente tem que a nossa função, ela se escreve nesse formato, com m igual a 5 e k igual a 20. Traduzindo, digamos assim, para as variáveis que a gente tem aqui na nossa definição, a gente tem y igual a 5x mais 20. Então, a gente obteve aqui no nosso problema uma função afim, uma função que se encaixa nessa definição que está aqui no nosso quadro. E uma propriedade que uma função afim possui é de que o gráfico dela é uma reta. Então, para traçar o gráfico de uma função afim, a gente vai precisar esboçar uma reta. E a gente sabe que uma reta, no plano, ela é definida por 2 pontos. Então, o que isso quer dizer? Tendo 2 pontos dessa reta na mão, a gente já sabe qual é a reta de esboço do gráfico, que vai ser a reta que contém os 2 pontos que a gente tem em mãos. E isso pode ser feito, de um modo geral, com quaisquer 2 pontos do plano cartesiano. Mas aqui a gente vai considerar na nossa videoaula 2 pontos bem particulares que a gente pode procurar aqui no gráfico da nossa função, que são, aqui em laranja, a interseção com o eixo y dessa reta e a interseção com o eixo x em azul, que a gente obtém numa reta como essa. E aqui a gente sabe que todos os pontos do eixo y, eles possuem coordenada x igual a 0. Certo? Então, aqui a gente tem o ponto 0, 0, o ponto 0, 1, 0, 2, 0, 3. Aqui, abaixo do eixo x, a gente tem os pontos 0, menos 1, 0, menos 2, 0, menos 3, e assim por diante. Todos esses pontos eles têm x igual a 0, assim como todos os pontos que pertencem ao eixo x, eles não têm coordenada y nem positivo, nem negativo. Todos os pontos do eixo x, eles têm coordenada y igual a 0. Se vocês quiserem, vocês podem, como exercício, marcar alguns pontos no eixo y e no eixo x e ver que tipo de padrão vocês observam para reforçar a ideia de que os eixos y e x, eles têm essas propriedades, né? X é igual a 0 e y é igual a 0, respectivamente. Então, agora, como exercício, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e encontrarem os pontos de interseção com os eixos coordenados da função que a gente obteve, que a gente já sabe agora que tem como gráfico uma reta. Então, a gente tem aqui o ponto de interseção com o eixo y, ele vai ser obtido substituindo x é igual a 0 nessa equação, na equação que define a reta, na equação que define a função. E o ponto de interseção com o eixo x, ele vai ser obtido substituindo y igual a 0 nessa equação. Certo? Então, vocês podem tentar encontrar esses 2 pontos de interseção, marcar no plano cartesiano os 2 pontos que vocês encontrarem e traçar a reta que contém esses 2 pontos. Assim, vocês vão conseguir esboçar o gráfico dessa função. Lembrando que aqui a gente já está colocando nas variáveis x e y, tá? Por conta da definição,
mas poderíamos fazer a mesma coisa com as variáveis t minúsculo e t maiúsculo, certo? Então, t minúsculo aqui na variável independente no eixo horizontal e t maiúsculo no eixo vertical, certo? Mas tentem encontrar aqui esses pontos de interseção e esboçar o gráfico. Pausa o vídeo para fazer isso, a gente já vai dar continuidade resolvendo isso aí. Bem, então como é que a gente vai encontrar a interseção dessa reta com o eixo y, que a gente marcou, que a gente está fazendo aqui em laranja? A gente tem essas duas equações, a equação da reta e a equação do eixo y. No ponto de interseção, a gente tem as duas equações válidas. Então, a gente pode substituir x é igual a zero aqui na equação da reta. A gente obtém assim, y é igual a 5 vezes 0 mais 20, e o valor de y é, portanto, 20. E assim a gente encontrou um ponto do gráfico da função, um ponto do plano cartesiano, que ele tem esse valor de x igual a zero, que a gente usou lá no início do argumento, e esse valor de y, essa ordenada, igual a 20. E agora a gente pode avançar para a interseção com o eixo x. Então, o raciocínio é o mesmo. A gente tem a equação da reta e a equação do eixo, que nesse caso, do eixo x, é y igual a zero. Então, fazendo a substituição aqui, a gente obtém 0 igual a 5x mais 20. Então, basta a gente manipular essa equação, isolar o valor de x e encontrar o valor de x, que é menos 4, certo? Aqui a gente pode subtrair 20 dos dois lados, obter que 5x vai ser igual a menos 20, e dividindo ambos os lados da equação por 5, a gente vai obter menos 20 dividido por 5, que é igual a menos 4. Então, aqui a gente tem a interseção com o eixo x, marcada aqui em azul, que é menos 4, 0. E agora a gente pode esboçar o gráfico da função. E está aqui o nosso gráfico. Tá? A gente pode usar como eixo vertical e eixo horizontal as variáveis y e x, ou a gente pode usar as variáveis t maiúsculo e t minúsculo. Aqui eu optei por colocar y como variável dependente no eixo vertical, mas o esboço do gráfico continua sendo o mesmo. Então, aqui a gente tem uma escala diferente, certo? Para os eixos x e y. Então, cada segmentozinho nos eixos x e y representa comprimentos, né? Intervalos diferentes das variáveis correspondentes. Então, aqui eu marquei o valor 20 no eixo vertical, o ponto 0,20, que está aqui no eixo vertical, no eixo y. E aqui no eixo horizontal, no eixo x ou no eixo t minúsculo, a gente tem o ponto menos 4, 0. Então, marcando esses dois pontos em preto, a gente pode traçar a reta que contém esses dois pontos, e assim a gente tem o gráfico da nossa função. E aqui cabe reforçar que o gráfico dessa função, esse traçado em vermelho, essa reta, é o conjunto de pontos que satisfaz essa equação. É o conjunto de pares x e y, t e y, que satisfaz essa equação. Então, por exemplo, a gente tem dois pontos aqui, 10,70 e 10,30. Um deles pertence ao gráfico e o outro não pertence ao gráfico. Por quê? Porque ao substituir as coordenadas t igual a 10, x igual a 10 e y igual a 70 na equação da reta, a gente vai obter y igual a 70 igual a 5 vezes 10 mais 20. E, de fato, essa equação é verdadeira. 50 mais 20 é igual a 70. Então, como essa equação é verdadeira para esse par ordenado 10, 70, como essa substituição resulta em algo verdadeiro, esse é um ponto no gráfico da função. Agora, o que a gente obtém quando a gente substitui as coordenadas desse segundo par? A gente obtém uma equação que é 30, a segunda coordenada, 30, igual a 5 vezes 10 mais 20. Essa substituição resulta em uma equação falsa, porque do lado direito a gente tem 50 mais 20, que é 70, e 70 não é igual a 30. Então, como essa equação não é verdadeira para esse segundo par
coordenada, ele não pertence ao gráfico dessa equação. E eu espero que assim fique mais claro que o gráfico de uma equação, o gráfico de uma função, é o conjunto de pontos que satisfaz a equação correspondente.